já percebeu quantas pessoas estão deixando de ser elas mesmas para vestir uma máscara só para se parecer com aquilo que é mais aceito e popular? A cultura do engajamento. Se não engajar, não vale nem a pena fazer. Será que isso não tem corroído um pouco a nossa mente? Olá, meu nome é Sabrina Milani e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante que está impactando muito a nossa sociedade moderna, que é autenticidade. Alguns têm a falta dela, outros tentam buscar, mas não conseguem encontrar. E o que a Bíblia tem a dizer para nós mulheres cristãs que estão em busca de uma autenticidade verdadeira? E hoje eu quero trazer aqui para você alguns ensinamentos para que você, caso não tenha encontrado ainda, possa encontrar. E você vai ver o quanto isso pode te libertar daqui para frente. Então já curte esse vídeo para ajudar o crescimento do meu canal e se inscreve aqui para você não perder nenhum conteúdo como esse. Bom, a gente vai começar aqui falando sobre o que é autenticidade segundo a Bíblia. Ser autêntico, tanto quanto a Bíblia, quanto ao sentido real da palavra autenticidade, é você viver em coerência entre o que você crê, o que você fala e o que você faz. Muitas pessoas já começam a não ter autenticidade nesse início, só nesse sentido do que é autenticidade, porque muitas pessoas dizem que creem em algo, mas vivem de forma desordenada daquilo, de forma totalmente contrária aos seus próprios princípios, aos próprios princípios que aquela pessoa prega. Ou seja, essa pessoa não tem coerência, essa pessoa fala uma coisa, mas pratica outra coisa, já dá pra ver que essa pessoa é totalmente incoerente, tanto em fala quanto em prática. E isso não só diante da sociedade, mas isso primordialmente diante de Deus, porque é Ele quem nos acompanha em todo instante. E até mesmo quando estamos sozinhos, Ele está vendo se o que nós estamos fazendo é ligado com aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós dizemos que cremos. Eu vou ler um versículo para você que se encontra em Mateus, capítulo 15, versículo 8, que diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas pessoas honram com o lábio, mas o seu coração não condiz com aquilo que está sendo dito. Bom, uma carta da Bíblia, que é a carta de Tiago, ele vai falar muito a respeito disso, a respeito da autenticidade cristã. E o quanto isso é importante para que nós possamos nos centrar e nós identificar se nós estamos tendo uma identidade firmada em Cristo, se nós realmente nos encontramos nesse mundo como cristão. Em Tiago, capítulo 2, versículo 18, olha só o que ele diz. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, você está dizendo que tem fé, mas as tuas obras revelam o contrário. Então vamos fazer o seguinte, você me revela a tua fé sem as tuas obras e eu vou te falar a minha fé através das minhas obras. Ou seja, você vai enxergar através da minha obra, através das minhas obras, se eu de fato tenho fé ou não tenho. Se eu de fato creio ou não creio. Não está colocando aqui como um ponto para você obter a salvação. Veja bem, a salvação ela não é adquirida por obras, mas as obras revelam aquele que teve fé de verdade no Senhor. Ou seja, eu digo que eu tenho fé em Deus, porém eu pratico tudo aquilo que é contrário ao que Deus, o ser soberano que eu digo ser meu Senhor, mas eu não ouço, não sigo, não obedeço nada do que ele fala, mas eu digo que creio nele como meu Senhor. Então eu estou sendo uma pessoa incoerente em minha fala, porque a minha fala é uma, mas a minha prática é o contrário. Entra agora numa vertente muito importante acerca do assunto autenticidade, como a falta de autenticidade tem influenciado a minha vida. Eu vou falar aqui um testemunho pessoal a respeito disso. Nos últimos tempos, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração muito acerca desse assunto, porque por muito tempo eu fui uma pessoa que não era autêntica. Em algumas áreas da minha vida eu era, mas em outras áreas da minha vida eu deixava de ser. E olha só como isso pode bagunçar um pouco a tua mente. Digamos que você admira alguém. Por exemplo, eu amo pregar a palavra de Deus e eu prego na igreja e tudo mais. E por muito tempo eu queria pregar parecido com as pessoas que eu admirava. Ou seja, tinha uma pessoa que pregava de determinada forma, qual eu admirava, então eu tentava meio que imitar aquela pessoa, porque eu admirava ela. Mas só que depois eu fiquei refletindo sobre isso e pensando assim, não, apesar de eu admirar a forma qual essa pessoa pratica determinada obra, não pode ser a minha obra, porque não é a minha essência, é a essência daquela pessoa.
Apesar do espírito ser o mesmo, se eu tentar copiar a maneira de alguém, eu não estarei sendo uma pessoa autêntica, porque eu estarei deixando de ser eu mesma para tentar me guiar, me moldar no padrão de outra pessoa. Então, se eu me moldar no padrão de outra pessoa, eu estarei tentando me encaixar numa forma que não é a minha forma e eu estarei vivendo como se eu estivesse presa. Primeiro, eu vou desistir rapidamente daquilo. Segundo, eu vou achar que eu não tenho vocação para aquilo. Terceiro, eu vou estar achando que eu estou falhando no sentido de ser como aquela pessoa, porque não consigo ser como ela, porque não consigo fazer como ela, sendo que a nossa essência são essências diferentes. E essências, quando eu digo, me refiro à personalidade. Nós não podemos nos moldar na personalidade de outra pessoa, que não é a nossa. Então, quando nós não temos autenticidade no que nós fazemos, nós ficamos perdidos e não conseguimos encontrar qual é de fato o nosso caminho. Então, quando eu entendi acerca da autenticidade, o Espírito Santo começou a ministrar sobre isso no meu coração, eu comecei a entender que não, eu tenho que fazer do jeito que eu sou, fazer com naturalidade do jeito que o Senhor vai me usando para fazer, mas sem perder a minha própria essência. E muitas vezes a gente fica com medo de críticas, medo de julgamentos, e é isso que a falta de autenticidade nos traz. Ela nos traz medo do julgamento. E é por isso que muitas pessoas não são autênticas. Outro testemunho pessoal que eu tenho aqui acerca disso é pelo fato de que há 2 anos atrás eu iniciei o meu canal aqui no YouTube e comecei a gravar vídeos para o YouTube. Só que naquele tempo eu não entendia sobre a autenticidade. E apesar de eu querer fazer o que eu amo, que é falar da Bíblia, falar de Jesus, falar daquilo que eu gosto de falar, eu não conseguia fazer isso com naturalidade, porque eu estava tentando me encontrar naquilo que engajava. Ou eu estava tentando ser uma pessoa que eu não era, estava tentando falar de um jeito que não é meu, estava tentando agir de um jeito que não sou eu, então eu estava me sentindo perdida e aquilo foi tão enfadante para mim que eu parei. Então aquilo que deveria ser um hobby para mim, um hobby bom, já que eu gosto muito de falar da palavra de Deus, há uns dias atrás eu estava navegando pelo meu canal do YouTube, estava vendo os vídeos antigos os quais eu tinha postado e vendo que aquela pessoa que estava ali não era eu. Apesar de ter passado 2 anos e em 2 anos eu amadureci muito e eu acredito que muitas pessoas têm esse amadurecimento muito grande em 2 anos de vida, principalmente quando você está se aprofundando em Deus. O amadurecimento vem, não tem outra. Eu percebi que aquela ali não sou eu. Eu não sou daquele jeito, eu não falo daquele jeito, eu estava tentando fazer coisas para tentar engajar o meu canal. Só que na realidade não é esse o principal que eu tenho que fazer. Eu privei os vídeos antigos que eu não me sentia mais confortável para que as pessoas assistissem. Apesar de alguns terem dado um bom engajamento, não é uma pessoa que eu me encontro naquela Sabrina que estava gravando daquela forma. E eu pensei assim, não, eu prefiro ser quem eu sou e fazer aquilo do jeito que Deus me chamou para ser. Então, quando nós entendemos e compreendemos qual é a nossa identidade, nós paramos e nos sentimos um pouco mais livre. Quando você para refletir um pouco sobre a autenticidade, você começa a se sentir um pouco mais livre. Por quê? Porque você já não precisa mais estar dentro da forma de outra pessoa, porque aquela forma serve para aquela pessoa. Eu tenho a minha própria forma. Eu me encaixo dentro da essência que Deus me criou, dentro daquilo que Deus me preparou para ser, dentro daquilo que quando eu estava sendo formada no ventre da minha mãe, o Senhor estava ali, ó, colocando uma personalidade dentro de mim, assim como Ele faz dentro de você, na sua vida. Porque o Senhor quem nos forma, o Senhor quem traz a nossa personalidade. E o que eu estou falando aqui não é nada acerca sobre você abandonar as práticas da carne, viver segundo o Espírito. Isso aqui é outra vertente. O que eu estou falando aqui é realmente sobre personalidade, sobre essência. Porque nos tempos que nós estamos vivendo, a era dos influenciadores, a era das blogueiras, a era da tecnologia, nós estamos se perdendo nisso. Sabe por quê? Porque a gente quer ficar dentro daquilo que engaja, dentro daquilo que pode nos trazer algum tipo de retorno, dentro daquilo que vai gerar like, dentro daquilo que vai gerar aprovação. Então nós acabamos nos tornando pessoas falsas, ao invés de nos tornar pessoas verdadeiras. E sabe uma coisa que Deus detesta? Pessoas hipócritas. O que Jesus requer de nós é sinceridade. E dentro das nossas orações, temos que ser sinceros. Senhor, pequei, errei. Senhor, falei de um jeito que não deveria falar, agi de um jeito que
foi errado, não deveria agir, porque a gente não é perfeito, a gente falha, a gente erra, mas o que Deus requer de nós é sinceridade. E se nós tivermos uma vida autêntica diante do Senhor, nós iremos prosperar na nossa fé, iremos crescer espiritualmente, porque nós estaremos buscando a sinceridade, e o Senhor se agrada da sinceridade. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, e Davi era considerado segundo o coração de Deus não porque Davi era perfeito, mas porque Davi era sincero. Davi estava na presença de Deus, quando errava, se arrependia, confessava seus erros, ele era sincero diante de Deus. E isso que falta para nós hoje, sinceridade diante do Senhor. Quantas vezes queremos aparecer diante de Deus com máscaras, achando que Ele não vê por trás delas? Confessar, fazer autoexame e buscar uma sinceridade faz parte de algo que nós temos que ter dentro do nosso relacionamento com o Espírito Santo. É Ele quem vai nos ajudar a encontrar essa sinceridade plena e verdadeira. Eu vou falar aqui sobre 4 características que impedem uma pessoa de ser autêntica. E a primeira dessas 4 características é o medo do julgamento. Quantas vezes a gente já deixou de ser nós mesmos por medo de julgamento? É claro que nós temos que ter uma conduta que não envergonhe o Senhor, nós temos que ter uma conduta, mas viver com medo de julgamento ao ponto de você deixar algumas coisas que são tão simples apenas porque você tem medo do julgamento. Ou uma coisa muito séria mesmo, você deixar de pregar a verdade do Evangelho porque tem medo da rejeição. Isso é muito sério. A gente deixar de falar que pecado é pecado, que errado é errado, porque tem medo do que a pessoa vai pensar. Isso é uma falta de autenticidade na fé, porque deixar de fazer algo por medo de julgamento é algo que nós não temos que fazer. Segunda característica, viver buscando validação. Tudo que eu faço tenho que ver se fulano aprova. Tudo que faço tem que ver se ciclano vai aprovar. Será que o meu grupinho vai achar legal? Será que as pessoas vão curtir? Será que vai dar like e tal. E aí você deixa de fazer aquilo que você queria fazer porque tem medo das pessoas não aprovarem. Esse aqui está muito ligado com a primeira característica, que é o medo do julgamento. Então, você tem medo de ser julgado e você vive em busca da validação. Essa é uma característica de alguém que não é autêntico. Terceira característica, comparação excessiva. Isso é muito sério. A gente que vive aqui na era digital, nós somos muito bombardeados por isso. Quantas influenciadores esbanjando uma vida de ostentação que na maioria das vezes não é real. As pessoas só postam aquilo que é bonito, gente. As pessoas não vão postar aquilo que é feio. Não vão postar um momento de dificuldade, não vão postar um momento que não tinha certas coisas, elas só vão mostrar quando tem. A internet, ela é falsa, a internet é para mostrar só o que é bonito. Então muitas pessoas acabam se perdendo dentro daquela bolha e acham que a vida é tudo rede social. Ah, porque fulana tá viajando, tem a mesma idade que eu, já viajou para não sei quantos países, já tem carro, já tem casa, já tem não sei o que. Gente, você nem sabe se é realmente dinheiro limpo que elas estão ganhando. Você nem sabe se realmente elas estão fazendo coisas certas para terem aquele dinheiro. E caso estejam, isso não faz com que você seja uma pessoa fracassada só porque você não atingiu aquele mesmo patamar que aquela pessoa que você segue atingiu. É um monte de cristão, um monte de crente, não só mulher, né? Mas também homens, que ficam seguindo esses influenciadores mundanos. Eles colocam até um versículo bíblico ali para as suas ações. Aí é foto seminu, é adultério, é não sei o que, é em festa, bebedeira, droga, tigrinho, não sei o que. E é tudo isso. E os crentes estão lá, ai, que lindo, o influenciador, que coisa mais linda, ai, Virgínia Fonseca, que coisa mais linda, Virgínia Fonseca. Gente, pelo amor de Deus, se você é cristão e fica perdendo tempo assistindo stories o dia inteiro de Virgínia Fonseca, me perdoa, mas aqui não é nem sobre autenticidade, mas eu acho que tá faltando você se converter. Porque tem tantas coisas, a gente se preocupar do que se influenciadora X terminou com não sei quem. Pode até colocar versículo bíblico em cima, mas não tem nada a ver. É o que Jesus disse em Mateus. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Não adianta nada você falar um versículo bíblico, colocar na sua bio um versículo bíblico, mas você viver de forma não autêntica, que é você não ter coerência entre aquilo que você crê e aquilo que você fala, aquilo que você faz. E a quinta característica é a falta do autoconhecimento. Essa, para mim, é a mais importante de todas. A falta de autoconhecimento que me deixou, por vezes, longe daquele que é o propósito para minha vida de verdade.
Quantas vezes que eu tentei me encaixar em um padrão que não era meu, só porque eu considerava aquilo bonito. E não tem problema você admirar outra pessoa, achar legal e tal, mas o problema é quando você deixa de ser você mesma para você tentar ser aquela pessoa. Não é nem isso aqui, não é nem sobre inveja, mas sobre você admirar algo e querer se parecer com algo. A gente admira Cristo e a gente tem que se parecer com Cristo, não é isso? A gente mira em Cristo mesmo que a gente erre. A maioria das vezes não consiga parecer com Ele porque é impossível ao ser humano ser como Cristo. A gente tenta, né? Mas é Cristo, é Ele. E quantas vezes a gente deixa de tentar se parecer com Cristo para tentar se parecer com outras pessoas? Enquanto você não fizer uma autoanálise e tentar se conhecer para entender quais são os seus gostos, quais são os seus padrões e qual é a sua essência, você não vai conseguir viver de forma autêntica e vai continuar por trás de uma máscara tentando parecer ser aquilo que você não é. Manter uma autenticidade na sua vida espiritual é você ter uma fé que possa ressoar de fato através das suas ações aquilo que você crê, não apenas você seguir rituais ou crenças. E o conselho que eu deixo aqui para você é leia a carta de Tiago, porque ali você vai encontrar muitos exemplos práticos de como você viver uma fé autêntica. Agora isso foi girar uma chave na minha mente e me fazer entender que de fato eu preciso viver como uma pessoa autêntica em Deus, sem ficar buscando me amoldar aos padrões desse mundo. Apesar de ser algo óbvio, demora para girar essa chave na nossa mente. Comenta aqui se você se enquadra em alguma dessas características que estão te deixando de ter uma vida autêntica. E eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.